Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós, unidos na fé, nesse dia 17 de novembro de 2024, no domingo do 33º domingo do tempo comum. Próximo domingo nós teremos a festa de Cristo Rei e iniciamos o tempo do Advento, caminhando para o Natal e o final do ano. E nesse dia 17, a igreja nos traz o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando verdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, essa geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos chegando no final do ano litúrgico e nisso nós começamos a refletir sobre as coisas últimas. O juízo final, o fim dos tempos, a volta de Deus, esses temas mais caros à nossa fé. A insistência do Evangelho é sempre a mesma. Quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem o Filho do Homem, somente a Deus. É claro que houve a experiência do encontro com o ressuscitado. Haverá o encontro com o ressuscitado, os apóstolos se encontraram com o ressuscitado. Este encontro deu origem ao movimento do cristianismo, deu origem à igreja. Jesus não fundou uma igreja, Jesus estabeleceu uma convivência, um ensinamento e uma explicação sobre o reinado de Deus. Deus que é Pai, que quer nos amar, quer nos perdoar e quer trazer a gente para o mundo e a realidade dele. Por outro lado, nós temos as nossas dificuldades humanas, históricas, dentro do nosso contexto, em que Deus respeita a história da humanidade, respeita o nosso processo. Quando Jesus fala de grandes tribulações, ele usa essa linguagem meio apocalíptica de Lucas. Lucas, nesse ponto, se aproxima um pouco mais da linguagem apocalíptica, dizendo que muitas tribulações e dificuldades acontecerão como aconteceram no início do cristianismo. No início do cristianismo, todas as perseguições aos cristãos, tanto da parte dos judeus quanto da parte dos romanos, em muitos momentos as comunidades cristãs perguntavam se valeria a pena tanto sofrimento por causa da fé em Jesus Cristo. Mas eles foram perseverantes. Os que perseveraram entraram para a eternidade, entraram para a vida e para a história. Muitos desistiram porque não deram conta, achou melhor não seguir Jesus Cristo. Os que perseveraram se tornaram nossas referências da igreja primitiva. E graças aos que perseveraram, a igreja existe até hoje e ela marca presença no mundo como alguém que anuncia Jesus ressuscitado, que é o convite que Deus nos faz. A vida não acaba com a morte não tem a última palavra e nós não caminhamos para o nada. Nós caminhamos para a plenitude do reinar de Deus sobre as nossas vidas, onde Deus vai nos governando. Mas isso não nos tira das realidades das tribulações. Essas linguagens apocalípticas de sol escurecer, a lua não brilhará, estrelas caíram, é o caos cósmico. Mas ao mesmo tempo a gente vai encontrar o Filho do Homem descendo e subindo. A gente vai encontrar a salvação. É interessante a linguagem que a gente encontra a salvação no meio do caos. A gente encontra a salvação no meio do caos. Por isso muitas experiências de fé, elas nascem no meio do sofrimento, no meio do caos. Muitas experiências de Deus, elas nascem, como também muita coisa bonita, nasce no meio do sofrimento. É por isso que as tragédias gregas são tão bonitas, porque as tragédias gregas demonstravam que os gregos tratavam com muita seriedade as tragédias.
E eles tiveram que construir as tragédias gregas para poder explicar certos sofrimentos, certas dificuldades e sobreviver a isso. Viu? O sofrimento tem que produzir beleza, a dor tem que produzir beleza. Quando eu vou no velório, eu sempre termino fazendo duas perguntas. A primeira, o que nós queremos guardar de belo da pessoa que se foi? Qual que é a lembrança bonita que eu quero guardar dela? Ela que não vai estar aqui mais, mas eu quero lembrar dela em que situação? Não quero lembrar que está no caixão, quero lembrar de que situação. E isso alivia um pouco o sofrimento, porque a gente lembra da beleza da vida da pessoa que morreu. A outra pergunta fundamental, o que essa pessoa gostaria que eu fizesse na ausência dela? Quem morreu? O que minha mãe gostaria de me ver fazendo? O que meu avô gostaria de me ver fazendo? Para poder homenagear quem se foi, a gente faz algo homenageando a pessoa que se foi. Se eu morro, não sou esquecido, sou lembrado pelas coisas boas, e alguém faz algo em minha homenagem, é sinal que eu acertei na vida, é sinal que eu fui importante, é sinal que eu consegui. Por isso Jesus vai insistindo nisso no Evangelho de hoje, nessa linguagem apocalíptica, de que a gente persevera e a gente vai encontrar o Filho do Homem, a gente vai encontrar Deus no meio do caos. E por isso há momentos de angústia, de tristeza, de sofrimento, que a gente precisa produzir beleza. Muitos artistas produzem a sua beleza na dor, no sofrimento. Muitas obras de arte, muitas músicas, muitas coisas bonitas, elas são os frutos de um coração que está machucado, que precisa se salvar e por isso precisa produzir beleza. É o que Dostoiévski dizia, né? A beleza salvará o mundo. Não sei se foi Dostoiévski ou Lev Tolstói, um dos dois disse isso, mas foi Dostoiévski que disse: a beleza salvará o mundo, em que o Bento XVI repetiu. Por isso que a gente possa encontrar forças nesse caos que é muitas vezes estar nesse mundo, nessa vida sofrida, nessas dificuldades, nessas tensões que nós enfrentamos, que a gente possa encontrar forças para poder alimentar a nossa fé, alimentar o nosso coração, para poder produzir coisas bonitas e perseverar. Que Deus possa abençoar, iluminar e fortalecer cada um de nós. Que Deus possa nos ajudar a ter um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Que Deus possa nos dar lembranças boas, de coisas boas, para que no exercício da fé, no exercício da oração e no exercício da gratidão pelo dom da vida, a gente possa superar todos os momentos difíceis e encontrar Jesus caminhando ao nosso encontro. Um abraço, até mais.